Isso nos coloca em tal estreiteza que, embora às vezes pareça morta, e mais do que nunca como uma cobra, sentimos-a viva e nos rói por dentro. Portanto, amarre-nos com novas cordas, encha-nos com sua santa e adorável vontade, até que ela transborde, para que a minha vontade permaneça consumida na sua, e então eu possa ter a felicidade de não mais lutar contra a santa obediência. Ó santa obediência, perdoe-me se eu sempre guerrear contra você, e me dá forças para poder segui-la com calma em tudo, porque às vezes parece que eu tenho toda a minha razão. Como lutar contra você? Mas vamos seguir nossa vontade divina. O trabalho no interior das almas deve ser contínuo. Portanto, me corresponda constantemente. Jesus continua falando conosco no volume 5. Um que sofria mais acendeu o coração para sofrer o outro. Estes são os caminhos do sofrimento divino. Não apenas isso, mas no sofrimento e no trabalho, a alma olha apenas para o fruto que recebe. Eu, nas minhas feridas e no meu sangue, vi as nações salvas, o bem que as criaturas receberam e receberiam, e em vez de me sentir cansado, no meu coração senti alegria e um desejo ardente de sofrer mais. Portanto, este é o sinal, se o que sofremos é a participação de minhas dores. Se une sofrimento e alegria, se quer mais sofrimento, e se em trabalho, trabalha para mim. Se não olha para o que faz, mas para a glória que dá a Deus e para o fruto que recebe. Se você se colocar no trabalho de dedicar-se à minha vontade, todas as suas dificuldades desaparecerão e cairão como escamas de peixe. O amor é tudo para Deus e para o homem. Se o amor cessa, a vida cessa. Mas existem dois tipos de amor, o amor espiritual e o divino. E um é corporal e desordenado. E entre esses amores há uma grande diferença, entre eles pela intensidade, multiplicidade, diversidade. Quase se pode dizer a diferença que passa entre o pensamento da mente e o trabalho das mãos. A mente, em um tempo muito curto, pode pensar em 100 coisas, onde as mãos dificilmente podem fazer um único trabalho. Deus, o Criador, se Ele cria as criaturas, o único amor as faz criar. E se Ele mantém em constante atitude todos os seus atributos em relação às criaturas, é o amor que o empurra para isso. E se os próprios atributos do amor, deles recebem vida, o mesmo amor desordenado, como as riquezas, prazeres e muitas outras coisas, não são essas que formam a vida do homem. Mas se ele sente amor por essas coisas e se move por elas, elas não apenas formam a vida dele, mas ela vem a tornar-se seu ídolo. Então, se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se é perverso e cheio de interesse, forma a vida da condenação. Quem quer que esteja sempre na minha vontade, retém a minha própria pessoa dentro de si, e embora possa sair da minha vontade, tendo-a criado livremente, meu poder opera um prodígio, dando-lhe continuamente a participação da vida divina. E nessa participação ela recebe, sente tanta força e atração de união com a vontade divina que mesmo que ela quisesse fazê-lo, não poderia.
e esta é a contínua virtude que sai de mim para com aqueles que sempre fazem a minha vontade. Os socialistas se uniram para atingir a Igreja, e isso eles fizeram na Europa, publicamente, e na Itália, mais escondido. E minha justiça está encontrando espaços vazios para puni-los. Quero reunir os rebeldes e eles se despeçam de mim. É necessário que eu toque a trombeta. Era necessário. Você teria impedido, minha filha, e eu não poderia ser livre para poder punir. Quantas vezes eu não fiz o que você queria? Mas agora é necessário que os flagelos chovam no mundo. Caso contrário, para salvar os corpos, as almas se perderão. O homem, quando se dispõe ao bem, recebe o bem. E se ele dispõe ao mal, o mal recebe. Todas essas vozes que você ouve alcançam o meu trono, e não uma vez, mas repetidas vezes. E minha justiça, quando vê que o homem não apenas quer o mal, mas com repetidos pedidos ele o pede, com justiça ela é forçada a conceder e tornar conhecido do mal que eles querem. Porque então realmente eles conhecendo o mal, quando se encontrarem no mesmo mal. Só vão realmente conhecer o mal quando se encontrarem no mesmo mal. Aqui está a razão pela qual minha justiça está encontrando espaços vazios para punir o homem, mas ainda não chegou a hora da sua suspensão. No máximo alguns dias por enquanto, para fazer a justiça pisar um pouco sua mão no homem, não sendo capaz de aguentar o peso de tantas enormidades e ao mesmo tempo abaixar a testa do homem, humilhá-lo, pois está o seu orgulho muito elevado. A paz é o que coloca todas as paixões no seu devido lugar. Mas o que triunfa sobre tudo, que estabelece todo o bem da alma e santifica tudo, é fazer tudo por Deus. Ou seja, operar com a intenção correta, somente de agradar a Deus. O trabalho correto é aquele que dirige, que domina, que retifica as mesmas virtudes, até mesmo a obediência. Em suma, é professor que dirige a música espiritual da alma. Tudo que vocês sofrem em meus braços, pernas, nas suas pernas, coração, passos, oferece-os juntamente com os sofrimentos dos meus membros durante a minha paixão, com a recitação de 5 glórias ao Pai. Ofereça tudo à justiça divina, aos seus sofrimentos e dificuldades, dores físicas e espirituais, pela salvação e satisfação das obras, dos maus passos e desejos dos corações humanos que são continuamente cometidos em ofensas pelas criaturas. Depois junte os sofrimentos de espinhos e ombros dos meus sofrimentos, com a recitação de 3 glórias ao Pai, e oferece-o para a satisfação dos 3 poderes do homem tão deformados, que não mais reconhecem minha imagem neles. E tente manter sua vontade sempre unida à minha, em uma atitude contínua de me amar, que em sua memória seja o sino que toca continuamente em você. E lembre o que eu fiz e sofri por você, e quantas graças eu fiz à sua alma, para agradecer e agradecer a mim, porque gratidão é a chave que abre os tesouros divinos. Seu intelecto pensa em nada além de cuidar de Deus, de se ocupar de Deus e com Deus. Se você fizer isso, encontrarei minha imagem em você e ficarei satisfeito com isso, que não posso receber de outras criaturas. E você fará isso continuamente, porque se a ofensa continuar, a satisfação deve continuar. Meus filhos, não tenham medo.
Quando uma alma faz tudo por mim, tudo o que é preciso, também os mesmos refrescos eu os recebo, como se revigorasse meu corpo sofredor. E aqueles que os entregam, eu os seguro como se os tivesse dado a mim mesmo, tanto que, se não os dessem, sentiria a pena deles. Mas para remover suas dúvidas sempre que elas lhe derem um refresco e você sentir a necessidade de tomá-los, não apenas fará isso por mim, mas acrescentará: Senhor, pretendo restaurar seu corpo sofredor no meu. Quem usa os seus 5 sentidos para me ofender, deforma minha imagem em si mesmo. Portanto, o pecado dá morte à alma, não porque ela realmente morre, mas porque ela dá morte para tudo que é divino. Se então ele usa seus sentidos para me glorificar, posso dizer: você é meu olho, minha audição, minha boca, minhas mãos e meus pés. E com isso, preserva meu trabalho criativo. E se me glorificar, acrescenta sofrimento, contentamento, reparação aos outros. Preserva em mim minha obra redentora e, aperfeiçoando essas minhas obras, minha obra santificadora ressurge, santificando tudo e preservando-a na alma. Porque em tudo que fiz, na obra do Criador, Redentor e Santificador, transfundi na alma uma participação própria no operar. Mas tudo é se a alma corresponde ao meu trabalho. E quando eu dou à alma um gosto amargo, tribulações, se a alma se conforma com a minha vontade e ela é grata a mim, se me agradece e a mim ela faz um presente oferecendo-me, pois é amargo, está sofrendo, e para mim se transforma em doçura e refresco. Mas o que mais me recria e agrada é ver a alma que, se ela funciona e sofre, tudo tem a intenção de agradar-me sozinho, sem nenhum outro propósito ou objetivo de recompensa. Mas, no entanto, o que torna a alma mais querida, mais bonita, mais amável, mais intrínseca ao ser divino é a perseverança nesse modo de agir, tornando-a imutável com um Deus imutável. Porque se hoje tem, amanhã não, se uma vez tem um fim e outra vez outro, hoje tenta agradar a Deus e amanhã as criaturas, é a imagem de quem hoje é rainha e amanhã é uma serva escrava muito baixa. Hoje ela se alimenta de uma comida deliciosa e amanhã de terra. Por que vocês se afligem? Por me colocar o mestre de todos vocês? Quando uma alma vem me fazer dominar sua mente, braços, coração e pés, o pecado não pode reinar. E se algo involuntário entra nela, sendo eu o mestre e a alma estando sob a influência do meu domínio, está em uma atitude contínua de purificação e a deixa imediatamente. Além disso, sendo santo, é difícil para ela reter em si algo que não é santo. Além disso, tendo-me dado tudo de si em vida, é justiça que eu lhe dê tudo de mim na morte, admitindo-a sem demora a visão beatífica, levando-a ao céu. Portanto, quem quer que se entregue a mim, as chamas do purgatório nada tem a ver com isso. Quanto mais a alma se despoja das coisas do mundo, mais ela adquire coisas sobrenaturais e divinas. Quanto mais ela se despoja do seu amor próprio por si mesma, mais adquire o amor de Deus. Quanto menos ela trabalha para conhecer as ciências humanas e prova os prazeres da vida, mais ela adquire o conhecimento das coisas do céu, a virtude, e mais as provará, convertendo seus amargos em doces. Em resumo, são todas as coisas que andam de mãos dadas, de modo que, se nada parecer sobrenatural, se o amor de Deus se extinguir na alma, se nada for conhecido sobre as virtudes e as coisas do céu, e nenhum sabor for sentido de lá, o motivo é bem conhecido. É porque a pessoa está apegada a tudo que é humano e provando dos prazeres humanos. Pois quem está no caminho da virtude está na minha própria vida, e quem estiver no caminho do vício se encontra em contradição comigo. A minha encarnação humana enxertou a humanidade na divindade. E quem tenta se unir a mim, à vontade, às obras, ao meu coração, tentando levar a vida de acordo com a minha,
pode-se dizer que cresce em minha própria vida e dá desenvolvimento ao enxerto feito por mim, acrescentando outros galhos à árvore da minha humanidade. Se então não se une a mim, além de não crescer em mim, não desenvolve o enxerto. Mas como aqueles que não estão comigo não podem ter vida, então essa perdição se dissolve. Me vi fora de mim, disse Luísa, dentro de um jardim onde havia várias manchas de rosas. Algumas lindas, em proporção justa, quase semi-fechadas, e outras com todas as folhas caindo no chão, que mal precisavam de um leve movimento para serem podadas, enquanto permanece o único caule da rosa nua. E um jovem, sem saber quem eu era, me disse: as primeiras rosas são as almas internas, que operam dentro delas, são um símbolo das 7 folhas da rosa que estão contidas por dentro, enfatizando a beleza, o frescor e a solidez, sem temer que algumas folhas caiam no chão. As folhas externas são um símbolo do florescimento que leva a alma interior para o exterior, que, tendo vida por dentro, são obras perfumadas com santa caridade, que as luzes atingem os olhos de Deus e do próximo. As segundas manchas das rosas são as almas externas, que o pouco de bom que faz é somente externo e está à vista de todos. Portanto, como não é um florescimento do interior, não pode haver um único objetivo de Deus e seu único amor. Então, onde não é isso, as folhas não podem ser enraizadas, isto é, as virtudes, de onde sai o leve sopro do orgulho e faz as folhas caírem, o sopro da complacência, de mostrar-se aos outros externamente, da autoestima de sua própria, do seu amor próprio, da estima dos outros, das contradições, da mortificação, e assim que tocam nele, e as 8 folhas caem no chão, para que a pobre rosa permaneça sempre nua, sem folhas, os únicos espinhos restantes que picam sua consciência com culpa. No ato da minha paixão, quando abençoei minha mãe, também pretendi abençoar cada criatura em particular e em geral, para que tudo fosse abençoado por mim, pensamentos, palavras, batimentos cardíacos, passos, movimentos feitos para mim. Tudo é corroborado com a minha bênção. De fato, eu lhes digo que tudo o que as criaturas fazem bem, tudo foi feito pela minha humanidade, para garantir que todo o trabalho das criaturas seja primeiro divinizado por mim. Além disso, minha vida continua real e verdadeira no mundo, não apenas no Santíssimo Sacramento, mas nas almas que estão em minha graça. E como a capacidade da criatura é muito limitada, não sendo capaz de compreender tudo o que fiz, faço minha reparação continuar em uma alma, louvar em outra, agradecer a outra, em outra o zelo pela saúde das almas, em outro meus sofrimentos, e assim por todo o resto. Dependendo de quem me corresponde, desenvolvo minha vida neles. Portanto, você tem que pensar em que dificuldades e dores elas me colocam, enquanto eu quero trabalhar nelas e elas não prestam atenção em mim. Um ato oposto da vontade humana à divina é o que forma o pecado. Imagine 2 amigos em contradição. Se a coisa é branda, você diz que a amizade deles não é perfeita e justa, mesmo que em pequenas coisas, como amar e se contradizer. O verdadeiro amor é viver na vontade dos outros, mesmo à custa do sacrifício. Se o assunto é sério, não apenas não são amigos, mas inimigos orgulhosos. Tal é o pecado. Opor-se à vontade divina é o mesmo que tornar-se um inimigo de Deus, mesmo em pequenas coisas. É sempre a criatura que se põe em contradição com o Criador. Então, diante da obediência, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. A gente tem que ficar esperto, porque nos pedem obediência de coisas que nós não queremos obedecer. Mas a obediência é viver na divina vontade. E se nós não obedecemos consciente, a gente não está obedecendo consciente mais, A gente sabe que tem que obedecer à vontade de outra pessoa, que não é nossa, e a gente desobedece, achando que é Deus que tem que mandar na gente, não ninguém. E Deus usa pessoas
Então, olha o perigo que nós estamos fazendo, né, de se prejudicar. Minha presença é um mar que não tem limites, e quem está na minha presença é como uma gota preta ou branca, que está perdida no meu mar. Como você pode saber mais? Além disso, meu toque divino purifica tudo, e o preto, o defeituoso, se torna branco. Então, por que você tem medo? Além disso, minha vontade é leve, e sempre fazendo minha vontade, você se alimenta de luz, convertendo suas mortificações, privações e sofrimentos em alimento de luz para a alma. Porque o único alimento substancial que dá vida verdadeira é o da minha vontade. E você não sabe que esse alimento é contínuo de luz? Mesmo que a alma contraia algum defeito, a purifica continuamente. Então, nós que estamos caminhando na divina vontade, nós temos tudo para a gente caminhar bem. Porque Deus está dizendo aqui, olha, Ele purifica qualquer defeito nosso. Né? Que se a gente quiser, né, sempre a gente pode estar levantando-se. Mesmo que a gente caia, a gente sempre pode se levantar através do conteúdo da divina vontade, por causa da vontade divina, que é alimento contínuo, substancial, que dá a verdadeira vida. Então, a gente não precisa sair da vontade divina nunca mais sabendo disso, sabendo que é o único caminho mais puro e verdadeiro que Deus tem para nós. O que constitui uma alma que está sobre o meu comando é a obediência. E eu nunca aceitaria sem esse friso, sem esse selo da obediência, mesmo ao custo, se necessário, de fazer um milagre da minha onipotência para iluminar quem a dirige, né? Seja o marido, seja o padre, seja uma autoridade, seja quem for, para fazer essa obediência. Então Deus, Ele é capaz de usar essa pessoa que te dirige, mesmo que essa pessoa não seja religiosa nem um pouco. Deus, Ele tem poder de usar essa pessoa pelo milagre da sua onipotência, para poder você andar na obediência. Então, confia em Deus. Essa é uma confiança cega, porque de repente seu marido pede para você fazer uma coisa e você fala, não, mas não é possível. Deus nunca ia permitir que eu fizesse isso, né? E aí a gente fica meio assim, nossa, e agora? Né? Claro que tem coisas que são pecados, assim, claramente que é pecado, você vai na hora sentir dentro de você uma abominação, você não vai fazer, e você vai chamar a atenção do seu esposo, né? Como Adão tinha que ter feito com Eva, né? Então a gente tem conhecimento de coisas que Deus colocou em nosso ser, que é da pureza, né? É muito importante a pureza, Jesus fala muito. Então, se de repente alguém te pedir uma coisa que vá fora da pureza, você não vai fazer, e você vai chamar a atenção daquela pessoa, porque, né? Senão Adão não teria saído da divina vontade, se fosse assim, né? Quando a Eva apareceu com a fruta para ele, né? Então a gente tem que entender quem que é a autoridade, como que essa autoridade funciona. A gente tem que entender isso. Então, se você não consegue entender essa obediência, né? Vamos conversar com o sacerdote, né? Vamos estudar mais sobre isso, sobre referente à obediência. Vamos, né, confiar mais, né, na divina vontade, entender mais sobre a divina vontade, para depois a gente começar a entender isso melhor, né? Mas eu sei que Deus vai dar a luz pra gente, fazer a gente compreender facilmente o que é isso. Então ele está dizendo aqui, a alma que está comigo, né, a obediência é o que constitui ela, e eu nunca aceitaria como tal sem esse friso da obediência, sem esse selo, mesmo ao custo, se necessário, de eu fazer um milagre da minha onipotência para iluminar quem a dirige. Para ter essa obediência, sofri voluntariamente, mas quem me fez vítima foi obediência ao meu querido Pai, que queria decorar todas as minhas obras, da maior à menor, com um friso honorífico da obediência. Então quando eu estou vivendo nessa obediência, que eu fico ligada sempre à vida de Jesus, ela é imitação minha. Então eu falo assim, se Jesus, por obediência ao Pai, ele estava no templo e acabou derrubando tudo aquilo lá, obedecendo o Pai, destruindo tudo, bravo, né? Então, eu vejo as atitudes de Jesus, de obediência dele, e eu fico fixas nelas. Então, ele é meu modelo, ele é minha base. Então, eu não saio desse modelo. E ele fala aqui no livro do céu para você usar ele como modelo. Então, eu fico firme nesse modelo. E uma outra coisa que ele falou também é a natureza.
observar a natureza, que quando você observa a natureza, você também consegue entender que você pode fazer certas coisas que a natureza faz também. Então, outra coisa que também o livro do céu fala, que a natureza que ele fez, ela é pura, ela vive na divina vontade, né? A natureza, as plantas, os animais. Então, observando a natureza, como ela funciona, a gente também pode se guiar para poder fazer a vontade de Deus. Então, a gente vai saber claramente quando é uma obediência que você tem que seguir, que é divina, e quando não é divino, né? Quando é algo que alguém tá pedindo para você fazer, mas é o que é difícil alguém pedir para você fazer alguma coisa errada. É difícil. Mas, claro que no nosso chefe pode pedir pra gente fazer alguma coisa errada, na empresa, né? Tem outras coisas que a gente pode ter que passar e a gente tem que saber lidar. Como fazer para lidar com isso, né? Então, a gente vai pedir para Deus dar essa graça pra gente. Em primeiro lugar, na divina vontade, os mandamentos da lei de Deus. Sempre. Sempre eles são acima de qualquer outra pessoa, né? Sempre. Então, a gente tem que ficar atento também a isso, né? Então, estudar o catecismo, estudar, né, bem os mandamentos da lei de Deus, porque elas são a base para a nossa obediência. A beleza da alma na graça é tão grande que se apaixona pelo próprio Deus. Os anjos e os santos ficam maravilhados ao ver esse prodigioso milagre de uma alma ainda terrena, já possuída pela graça, lá do céu. A fragrância do cheiro celestial corre ao seu redor e com o maior prazer encontram nela o próprio Jesus que os beatifica no céu, de modo que para eles é indiferente permanecer no céu ou perto desta alma. Mas quem mantém e preserva esse portentoso, continuamente dando-lhe novos tons de beleza para a alma que vive na minha vontade? Quem tira qualquer ferrugem e imperfeição e lhes dá conhecimento do objeto que possuem? Minha vontade. Quem fortalece, estabelece e permanece confirmado na graça? Minha vontade. Viver na minha vontade é o ponto principal da santidade e da crescimento contínuo da graça. Mas quem um dia traz minha vontade e outra dele, nunca permanecerá confirmada na graça continuamente. Não faria nada além de crescer e diminuir. E isto, quão mal causa a alma, quanta alegria Deus e a própria alma se privam. É a imagem daqueles que são ricos hoje e amanhã pobres. Não permanecerá confirmado nem na riqueza nem na pobreza. Portanto, não se pode saber onde isso acabará. Então, o perigo de você... Um dia você faz a vontade de Deus, outro dia não. Um dia você faz a vontade de Deus, outro dia não. Então, não pode acontecer isso. Tem que ser contínuo. Senhor, vem em nosso auxílio, amarre-nos esta vontade rebelde nossa, que sempre quer recalcular contra a santa obediência. Isso nos coloca em tal estreiteza que, embora às vezes pareça morta, e mais do que nunca como uma cobra, sentimos a viva e nos rói por dentro. Portanto, amarre-nos com novas cordas, encha-nos com sua santa e adorável vontade, até que ela transborde, para que a minha vontade permaneça consumida na sua, e então eu possa ter a felicidade de não mais lutar contra a santa obediência. Ó santa obediência, perdoe-me se eu sempre guerrear contra você, e me dá forças para poder segui-la com calma em tudo, porque às vezes parece que eu tenho toda a minha razão. Como lutar contra você? Mas vamos seguir nossa vontade divina. O trabalho no interior das almas deve ser contínuo. Portanto, me corresponda constantemente. Jesus continua falando conosco no volume 5.
que sofria mais acendeu o coração para sofrer o outro. Estes são os caminhos do sofrimento divino. Não apenas isso, mas no sofrimento e no trabalho, a alma olha apenas para o fruto que recebe. Eu, nas minhas feridas e no meu sangue, vi as nações salvas, o bem que as criaturas receberam e receberiam, e em vez de me sentir cansado, no meu coração senti alegria e um desejo ardente de sofrer mais. Portanto, este é o sinal, se o que sofremos é a participação de minhas dores. Se une sofrimento e alegria, se quer mais sofrimento, e se em trabalho, trabalha para mim. Se não olha para o que faz, mas para a glória que dá a Deus e para o fruto que recebe. Se você se colocar no trabalho de dedicar-se à minha vontade, todas as suas dificuldades desaparecerão e cairão como escamas de peixe. O amor é tudo para Deus e para o homem. Se o amor cessa, a vida cessa. Mas existem dois tipos de amor, o amor espiritual e o divino. E um é corporal e desordenado. E entre esses amores há uma grande diferença, entre eles pela intensidade, multiplicidade, diversidade. Quase se pode dizer a diferença que passa entre o pensamento da mente e o trabalho das mãos. A mente, em um tempo muito curto, pode pensar em 100 coisas, onde as mãos dificilmente podem fazer um único trabalho. Deus, o Criador, se Ele cria as criaturas, o único amor as faz criar. E se Ele mantém em constante atitude todos os seus atributos em relação às criaturas, é o amor que o empurra para isso. E se os próprios atributos do amor, deles recebem vida, o mesmo amor desordenado, como as riquezas, prazeres e muitas outras coisas, não são essas que formam a vida do homem. Mas se ele sente amor por essas coisas e se move por elas, elas não apenas formam a vida dele, mas ela vem a tornar-se seu ídolo. Então, se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se é perverso e cheio de interesse, forma a vida da condenação. Quem quer que esteja sempre na minha vontade, retém a minha própria pessoa dentro de si, e embora possa sair da minha vontade, tendo-a criado livremente, meu poder opera um prodígio, dando-lhe continuamente a participação da vida divina. E nessa participação ela recebe, sente tanta força e atração de união com a vontade divina que mesmo que ela quisesse fazê-lo, não poderia. E esta é a contínua virtude que sai de mim para com aqueles que sempre fazem a minha vontade. Os socialistas se uniram para atingir a Igreja. E isso eles fizeram na Europa, publicamente, e na Itália, mais escondido. E minha justiça está encontrando espaços vazios para puni-los. Quero reunir os rebeldes e eles se dispersam de mim. É necessário que eu toque a trombeta. Era necessário. Você teria impedido, minha filha, e eu não poderia ser livre para poder punir. Quantas vezes eu não fiz o que você queria? Mas agora é necessário que os flagelos chovam no mundo. Caso contrário, para salvar os corpos, as almas se perderão. O homem, quando se dispõe ao bem, recebe o bem. E se ele dispõe ao mal, o mal recebe. Todas essas vozes que você ouve alcançam o meu trono, e não uma vez, mas repetidas vezes.
E minha justiça, quando vê que o homem não apenas quer o mal, mas com repetidos pedidos ele o pede com justiça, ela é forçada a conceder e tornar conhecido do mal que eles querem. Porque então realmente eles conhecendo o mal, quando se encontrarem no mesmo mal. Só vão realmente conhecer o mal quando se encontrarem no mesmo mal. Aqui está a razão pela qual minha justiça está encontrando espaços vazios para punir o homem, mas ainda não chegou a hora da sua suspensão. No máximo alguns dias por enquanto, para fazer a justiça pisar um pouco sua mão no homem, não sendo capaz de aguentar o peso de tantas enormidades e ao mesmo tempo abaixar a testa do homem, humilhá-lo, pois está o seu orgulho muito elevado. A paz é o que coloca todas as paixões no seu devido lugar. Mas o que triunfa sobre tudo, que estabelece todo o bem da alma e santifica tudo, é fazer tudo por Deus, ou seja, operar com a intenção correta, somente de agradar a Deus. O trabalho correto é aquele que dirige, que domina, que retifica as mesmas virtudes, até mesmo a obediência. Em suma, é professor que dirige a música espiritual da alma. Tudo que vocês sofrem em meus braços, nas suas pernas, coração, passos, oferece-os juntamente com os sofrimentos dos meus membros durante a minha paixão, com a recitação de 5 glórias ao Pai. Ofereça tudo à justiça divina, os seus sofrimentos e dificuldades, dores físicas e espirituais, pela salvação e satisfação das obras, dos maus passos e desejos dos corações humanos que são continuamente cometidos em ofensas pelas criaturas. Depois junte os sofrimentos de espinhos e ombros dos meus sofrimentos, com a recitação de 3 glórias ao Pai, e oferece-o para a satisfação dos 3 poderes do homem tão deformados, que não mais reconhecem minha imagem neles. E tente manter sua vontade sempre unida à minha, em uma atitude contínua de me amar, que em sua memória seja o sino que toca continuamente em você, e lembre o que eu fiz e sofri por você, e quantas graças eu fiz à sua alma, para agradecer e agradecer a mim, porque gratidão é a chave que abre os tesouros divinos. Seu intelecto pensa em nada além de cuidar de Deus, de se ocupar de Deus e com Deus. Se você fizer isso, encontrarei minha imagem em você e ficarei satisfeito com isso, que não posso receber de outras criaturas. E você fará isso continuamente, porque se a ofensa continuar, a satisfação deve continuar. Meus filhos, não tenham medo. Quando uma alma faz tudo por mim, tudo o que é preciso, também os mesmos refrescos eu os recebo, como se revigorasse meu corpo sofredor. E aqueles que os entregam, eu os seguro como se os tivesse dado a mim mesmo, tanto que, se não os dessem, sentiria a pena deles. Mas para remover suas dúvidas, sempre que elas lhe derem um refresco e você sentir a necessidade de tomá-los, não apenas fará isso por mim, mas acrescentará: Senhor, pretendo restaurar seu corpo sofredor no meu. Quem usa os seus 5 sentidos para me ofender, deforma minha imagem em si mesmo. Portanto, o pecado dá morte à alma, não porque ela realmente morre, mas porque ela dá morte para tudo que é divino. Se então ele usa seus sentidos para me glorificar, posso dizer: você é meu olho, minha audição, minha boca, minhas mãos e meus pés. E com isso, preserva meu trabalho criativo. E se me glorificar, acrescenta sofrimento, contentamento, reparação aos outros. Preserva em mim minha obra redentora e, aperfeiçoando essas minhas obras, minha obra santificadora ressurge, santificando tudo e preservando-a na alma. Porque em tudo que fiz, na obra do Criador, Redentor e Santificador,
transfundir na alma uma participação própria no operar, mas tudo é se a alma corresponde ao meu trabalho. E quando eu dou à alma um gosto amargo, tribulações, se a alma se conforma com a minha vontade e ela é grata a mim, se me agradece e a mim ela faz um presente oferecendo-me, pois é amargo, está sofrendo, e para mim se transforma em doçura e refresco. Mas o que mais me recria e agrada é ver a alma que, se ela funciona e sofre, tudo tem a intenção de agradar-me sozinho, sem nenhum outro propósito ou objetivo de recompensa. Mas, no entanto, o que torna a alma mais querida, mais bonita, mais amável, mais intrínseca ao ser divino é a perseverança nesse modo de agir, tornando-a imutável com um Deus imutável. Porque se hoje tem, amanhã não, se uma vez tem um fim e outra vez outro, hoje tento agradar a Deus e amanhã as criaturas, é a imagem de quem hoje é rainha e amanhã é uma serva escrava muito baixa. Hoje ela se alimenta de uma comida deliciosa e amanhã de terra. Por que vocês se afligem? Por me colocar o mestre de todos vocês? Quando uma alma vem me fazer dominar sua mente, braços, coração e pés, o pecado não pode reinar. E se algo involuntário entra nela, sendo eu o mestre e a alma estando sob a influência do meu domínio, está em uma atitude contínua de purificação e a deixa imediatamente. Além disso, sendo santo, é difícil para ela reter em si algo que não é santo. Além disso, tendo-me dado tudo de si em vida, é justiça que eu lhe dê tudo de mim na morte, admitindo-a sem demora a visão beatífica, levando-a ao céu. Portanto, quem quer que se entregue a mim, as chamas do purgatório nada tem a ver com isso. Quanto mais a alma se despoja das coisas do mundo, mais ela adquire coisas sobrenaturais e divinas. Quanto mais ela se despoja do seu amor próprio por si mesma, mais adquire o amor de Deus. Quanto menos ela trabalha para conhecer as ciências humanas e prova os prazeres da vida, mais ela adquire o conhecimento das coisas do céu, a virtude, e mais as provará, convertendo seus amargos em doces. Em resumo, são todas as coisas que andam de mãos dadas, de modo que, se nada parecer sobrenatural, se o amor de Deus se extinguir na alma, se nada for conhecido sobre as virtudes e as coisas do céu, e nenhum sabor for sentido de lá, o motivo é bem conhecido. É porque a pessoa está apegada a tudo que é humano e provando dos prazeres humanos. Pois quem está no caminho da virtude está na minha própria vida, e quem estiver no caminho do vício se encontra em contradição comigo. A minha encarnação humana enxertou a humanidade na divindade. E quem tenta se unir a mim, à vontade, às obras, ao meu coração, tentando levar a vida de acordo com a minha, pode-se dizer que cresce em minha própria vida e dá desenvolvimento ao enxerto feito por mim, acrescentando outros galhos à árvore da minha humanidade. Se então não se une a mim, além de não crescer em mim, não desenvolve o enxerto. Mas como aqueles que não estão comigo não podem ter vida, então essa perdição se dissolve. Me vi fora de mim, disse Luísa, dentro de um jardim onde havia várias manchas de rosas, algumas lindas, em proporção justa, quase semi-fechadas, e outras com todas as folhas caindo no chão, que mal precisavam de um leve movimento para serem podadas, enquanto permanece o único caule da rosa nua. E um jovem, sem saber quem eu era, me disse: as primeiras rosas são as almas internas, que operam dentro delas, são um símbolo das 7 folhas da rosa que estão contidas por dentro, enfatizando a beleza, o frescor e a solidez, sem temer que algumas folhas caiam no chão. As folhas externas são um símbolo do florescimento que leva a alma interior para o exterior, que, tendo vida por dentro, são obras perfumadas com santa caridade, que as luzes atingem os olhos de Deus e do próximo. As segundas manchas das rosas são as almas externas, que o pouco de bom que faz é somente externo e está à vista de todos. Portanto, como não é um florescimento do interior,
não pode haver um único objetivo de Deus e seu único amor. Então, onde não é isso, as folhas não podem ser enraizadas, isto é, as virtudes, de onde sai o leve sopro do orgulho e faz as folhas caírem, o sopro da complacência, de mostrar-se aos outros externamente, da autoestima de sua própria, do seu amor próprio, da estima dos outros, das contradições, da mortificação, e assim que tocam nele, e as 8 folhas caem no chão, para que a pobre rosa permaneça sempre nua, sem folhas, os únicos espinhos restantes que picam sua consciência com culpa. No ato da minha paixão, quando abençoei minha mãe, também pretendi abençoar cada criatura em particular e em geral, para que tudo fosse abençoado por mim, pensamentos, palavras, batimentos cardíacos, passos, movimentos feitos para mim. Tudo é corroborado com a minha bênção. De fato, eu lhes digo que tudo o que as criaturas fazem bem, tudo foi feito pela minha humanidade, para garantir que todo o trabalho das criaturas seja primeiro divinizado por mim. Além disso, minha vida continua real e verdadeira no mundo, não apenas no Santíssimo Sacramento, mas nas almas que estão em minha graça. E como a capacidade da criatura é muito limitada, não sendo capaz de compreender tudo o que fiz, faço minha reparação continuar em uma alma, louvar em outra, agradecer a outra, em outra o zelo pela saúde das almas, em outro meus sofrimentos, e assim por todo o resto. Dependendo de quem me corresponde, desenvolvo minha vida neles. Portanto, você tem que pensar em que dificuldades e dores elas me colocam, enquanto eu quero trabalhar nelas e elas não prestam atenção em mim. Um ato oposto da vontade humana à divina é o que forma o pecado. Imagine 2 amigos em contradição. Se a coisa é branda, você diz que a amizade deles não é perfeita e justa, mesmo que em pequenas coisas. Como amar e se contradizer? O verdadeiro amor é viver na vontade dos outros, mesmo à custa do sacrifício. Se o assunto é sério, não apenas não são amigos, mas inimigos orgulhosos. Tal é o pecado. Opor-se à vontade divina é o mesmo que tornar-se um inimigo de Deus, mesmo em pequenas coisas. É sempre a criatura que se põe em contradição com o Criador. Então, diante da obediência, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. A gente tem que ficar esperto, porque nos pedem obediência de coisas que nós não queremos obedecer. Mas a obediência é viver na divina vontade. E se nós não obedecemos consciente, a gente não está obedecendo consciente mais, A gente sabe que tem que obedecer à vontade de outra pessoa, que não é nossa, e a gente desobedece, achando que é Deus que tem que mandar na gente, não ninguém, e Deus usa pessoas. Então, olha o perigo que nós estamos fazendo, de se prejudicar. Minha presença é um mar que não tem limites, e quem está na minha presença é como uma gota preta ou branca, que está perdida no meu mar. Como você pode saber mais? Além disso, meu toque divino purifica tudo, e o preto, o defeituoso, se torna branco. Então, por que você tem medo? Além disso, minha vontade é leve, e sempre fazendo minha vontade, você se alimenta de luz, convertendo suas mortificações, privações e sofrimentos em alimento de luz para a alma, porque o único alimento substancial que dá vida verdadeira é o da minha vontade. E você não sabe que esse alimento é contínuo de luz? Mesmo que a alma contraia algum defeito, a purifica continuamente. Então, nós que estamos caminhando na divina vontade, nós temos tudo para a gente caminhar bem. Porque Deus está dizendo aqui, olha, Ele purifica qualquer defeito nosso. Que se a gente quiser, sempre a gente pode estar levantando-se. Mesmo que a gente caia, a gente sempre pode se levantar através do conteúdo da divina vontade. Por causa da vontade divina, que é alimento contínuo, substancial, que dá a verdadeira vida. Então, a gente não precisa sair da vontade divina nunca mais sabendo disso, sabendo que é o único caminho mais puro e verdadeiro que Deus tem para nós. O que constitui
uma alma que está sobre o meu comando é a obediência. E eu nunca aceitaria sem esse friso, sem esse selo da obediência, mesmo ao custo, se necessário, de fazer um milagre da minha onipotência para iluminar quem a dirige, né? Seja o marido, seja o padre, seja uma autoridade, seja quem for, para fazer essa obediência. Então Deus, ele é capaz de usar essa pessoa que te dirige, mesmo que essa pessoa não seja religiosa nem um pouco. Deus, ele tem poder de usar essa pessoa pelo milagre da sua onipotência, para poder você andar na obediência. Então confia em Deus. Essa é uma confiança cega, porque de repente seu marido pede para você fazer uma coisa e você fala, não, mas não é possível, Deus nunca ia permitir que eu fizesse isso, né? E aí a gente fica meio assim, nossa, e agora? Né? Claro que tem coisas que são pecados, assim, claramente que é pecado, você vai na hora sentir dentro de você uma abominação, você não vai fazer e você vai chamar a atenção do seu esposo, né? Como Adão tinha que ter feito com Eva, né? Então a gente tem conhecimento de coisas que Deus colocou em nosso ser, que é da pureza, né? É muito importante a pureza, Jesus fala muito. Então, se de repente alguém te pedir uma coisa que vá fora da pureza, você não vai fazer. E você vai chamar a atenção daquela pessoa, porque, né? Senão Adão não teria saído da divina vontade, se fosse assim, né? Quando a Eva apareceu com a fruta para ele, né? Então, a gente tem que entender quem que é a autoridade, como que essa autoridade funciona. A gente tem que entender isso. Então, se você não consegue entender essa obediência, né, vamos conversar com o sacerdote, né, vamos estudar mais sobre isso, sobre referente à obediência, vamos, né, confiar mais, né, na divina vontade, entender mais sobre a divina vontade, para depois a gente começar a entender isso melhor, né, mas eu sei que Deus vai dar a luz pra gente, fazer a gente compreender facilmente o que é isso. Então ele está dizendo aqui, a alma que está comigo, né, a obediência é o que constitui ela. E eu nunca aceitaria como tal sem esse friso da obediência, sem esse selo, mesmo ao custo, se necessário, de eu fazer um milagre da minha onipotência para iluminar quem a dirige. Para ter essa obediência, sofri voluntariamente, mas quem me fez vítima foi obediência ao meu querido Pai, que queria decorar todas as minhas obras, da maior a menor, com um friso honorífico da obediência. Então quando eu estou vivendo nessa obediência, que eu fico ligada sempre à vida de Jesus, ela é imitação minha. Então eu falo assim, se Jesus, por obediência ao Pai, ele estava no templo e acabou derrubando tudo aquilo lá, obedecendo o Pai, destruindo tudo, bravo, né? Então, eu vejo as atitudes de Jesus, de obediência dele, e eu fico fixas nelas. Então, ele é meu modelo, ele é minha base. Então, eu não saio desse modelo. E ele fala aqui no livro do céu para você usar ele como modelo. Então, eu fico firme nesse modelo. E uma outra coisa que ele falou também é a natureza. Observar a natureza. Que quando você observa a natureza, você também consegue entender que você pode fazer certas coisas que a natureza faz também. Então, outra coisa que também o livro do céu fala, que a natureza que ele fez, ela é pura. Ela vive na divina vontade, né? A natureza, as plantas, os animais. Então, observando a natureza, como ela funciona, a gente também pode se guiar para poder fazer a vontade de Deus. Então, a gente vai saber claramente quando é uma obediência que você tem que seguir, que é divina, e quando não é divino, né? Quando é algo que alguém tá pedindo para você fazer, mas é o que é difícil alguém pedir para você fazer alguma coisa errada. É difícil. Mas, claro que no nosso chefe pode pedir pra gente fazer alguma coisa errada, na empresa, né? Tem outras coisas que a gente pode ter que passar e a gente tem que saber lidar. Como fazer para lidar com isso, né? Então, a gente vai pedir para Deus dar essa graça pra gente. Em primeiro lugar, na divina vontade, os mandamentos da lei de Deus. Sempre. Sempre eles são acima de qualquer outra pessoa, né? Sempre. Então, a gente tem que ficar atento também a isso, né? Então, estudar o catecismo, estudar, né, bem os mandamentos da lei de Deus, porque elas são a base para a nossa obediência. A beleza da alma na graça é tão grande que se apaixona pelo próprio Deus. Os anjos e os santos ficam maravilhados ao ver esse prodigioso milagre de uma alma ainda terrena, já possuída pela graça.
lá do céu. A fragrância do cheiro celestial corre ao seu redor e com maior prazer encontram nela o próprio Jesus que os beatifica no céu, de modo que para eles é indiferente permanecer no céu ou perto desta alma. Mas quem mantém e preserva esse portentoso, continuamente dando-lhe novos tons de beleza para a alma que vive na minha vontade? Quem tira qualquer ferrugem e imperfeição e lhes dá conhecimento do objeto que possuem? Minha vontade. Quem fortalece, estabelece e permanece confirmado na graça? Minha vontade. Viver na minha vontade é o ponto principal da santidade e da crescimento contínuo da graça. Mas quem um dia traz minha vontade e outra dele, nunca permanecerá confirmada na graça continuamente. Não faria nada além de crescer e diminuir. E isto, quão mal causa a alma, quanta alegria Deus e a própria alma se privam. É a imagem daqueles que são ricos hoje e amanhã pobres. Não permanecerá confirmado nem na riqueza nem na pobreza. Portanto, não se pode saber onde isso acabará. Então, o perigo de você... Um dia você faz a vontade de Deus, outro dia não. Um dia você faz a vontade de Deus, outro dia não. Então, não pode acontecer isso. Tem que ser contínuo.